Olá, bem-vindos a mais uma aula. Que bom ter você aqui. Hoje nós vamos pintar essa flor hibisco, essa flor tão linda. Esse risco está lá na apostila Flores na Ponta do Pincel. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, para quem está chegando agora. É uma apostila onde tem 13 projetos, tá? Eu vou mostrar ela aqui rapidinho para vocês. Vocês vão aprender várias flores, tá? Todas essas aulas estão aqui no YouTube, no meu Instagram. Hoje nós vamos pintar a flor hibisco, tá? Essa flor tão linda que eu vou trazer aqui mais essa versão aqui para vocês. Então, só mostrando aqui rapidinho, são vários riscos, tá? E aí, são 10 flores de treinamento e eu falei para quem adquirisse essa apostila, de tempo em tempo eu ia estar trazendo aqui alguma novidade para vocês estarem pintando, tá? Alguma ideia. Essa flor hibisco nós já pintamos nesse tom aqui, olha que lindo. Esse tom de vermelho. E eu fiz a votação e vocês escolheram para hoje nós pintarmos no tom rosa. Então, sem muitas delongas, então bora lá pintar. Então, ó, eu vou estar primeiro pintando o fundo dessa flor, tá? A cor que eu escolhi foi a cor caqui. Então, eu vou pegar o meu pituá, vou pegar um pouquinho aqui do caqui, vou tirar o excesso aqui no meu paninho, lembrando, não pegue a tinta e já coloca de uma vez aqui no tecido, tá? Tem que tirar o excesso para o pincel não vir muito carregado. Eu isolei toda aqui, ó, a minha parte, tá bom? E tem uma partezinha aqui que eu não isolei direito. Deixa eu só mexer nela aqui para não pegar. Então, eu isolei toda a minha parte aqui com fita crepe, tá? Para não ter o perigo de sair fora aqui do risco. Então, ó, já peguei um pouquinho aqui do caqui e eu vou fazer movimento aqui, ó, circular, tá? Eu vou fazer só entre as flores, a flor mesmo, tá? Entre as folhas. É bem pouquinho mesmo, tá? É só pra dar um charmezinho, tá bom? Bem pouquinho. E vamos esfumar, esfuma e puxa, esfuma e puxa. Peguei mais um pouquinho. Pegou a tinta, tira o excesso. Vamos passar aqui. Entre as flores. Vamos subir um pouquinho aqui a mais. Fiz a enquete tanto no Instagram, tanto lá no grupo que a gente tem do WhatsApp. Se você não me segue lá, @Ateliê Melissa Mendes. Lá no destaque tem o link do nosso grupo, onde eu mando lá as novidades, dicas, os projetos que eu tô lançando. Então, primeiramente, é tudo por lá. E aí, eu fiz essa enquete e vocês me falaram qual que vocês estavam querendo aprender. Então, ó, fiz aqui um pouquinho, tá? Não precisa de esfumar muito. Eu não quero tão marcado assim. Então, ó, agora nós vamos pintar o nosso hibisco. E aqui o tom que eu escolhi foi o rosé, tá? Nós vamos preencher todo o hibisco e depois eu vou estar fazendo aí os movimentos, tá? Do hibisco. Então, pra me ajudar, eu vou pegar meu pituá, tá? Esse pituá aqui é o 4620. Eu vou pegar um pouquinho aqui do meu rosé.
Sempre vou utilizando aqui, tá? O diluente. Deixa eu colocar aqui o diluente. Ele retarda a secagem e ele ajuda. Aí você tá pintando, espalhar melhor, tá bom? Então, sempre que eu preciso, ele tá aqui no meu pratinho, tá? Então, aqui você vai preencher todo o hibisco, tá? Então, aqui o pituá vai me ajudar a preencher mais rápido. Só cuidado aqui nessas partezinhas aqui das bordinhas, né? Então, preenche até uma certa parte, depois você troca de pincel com um pincel menor, para não ter o risco de ultrapassar aí, né, o risco, tá bom? Aqui eu comecei pela flor, mas aí você pode escolher qual que você quer, tá? Se é pela flor, se é pela folha, não tem problema, tá bom? Essa aqui é uma ideia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu falo que as 10 flores que tem lá na apostila são as 10 flores de treinamento, para vocês treinarem, aprender. E aí eu falei que de tempo em tempo eu ia trazer aqui para vocês uma ideia na prática aí para vocês estarem fazendo, né? Então hoje eu tô trazendo aqui na toalha de lavabo, mas da mesma forma vocês podem estar aplicando em toalha de rosto, toalha de banho, tá? É um risco, né, do hibisco, só que você pode multiplicar, triplicar, né, e pode estar usando mesmo a criatividade, tá bom? Então, ó, já preenchi aqui e agora eu vou preencher com o pincel aí um pouquinho menor, vou preencher aqui ao redor, tá? Ó, já finalizei, já fiz todo o preenchimento. Agora eu vou entrar com a cor pink, tá? O pink eu vou estar trazendo aí um pouquinho de profundidade para essa flor e vou estar trazendo os movimentos, né? Então, vou pegar um pouquinho do pink e vou estar começando a fazer essas marcações, tá? Aqui de dentro, trazendo um pouquinho de profundidade, um pouquinho de movimento. Então, vamos lá, ó. Aqui, eu vou pegar essa parte aqui, tá? O pink, ele é um pouquinho mais escuro. E vou aqui esfumar, tá? Então, vamos aqui fazer primeiro essas nervurinhas aqui, só pra gente marcar. O hibisco, ele tem várias cores, várias cores. Então, literalmente, vocês podem aí tá brincando mesmo com as cores do hibisco. Ah, Melissa, eu não tenho rosa. Não tem problema, troca. Pinta um hibisco azul. É só vocês seguirem, tentarem seguir a paleta de cores, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui um tom um pouco mais claro na parte de baixo. E agora eu tô entrando com o tom um pouquinho mais escuro. E assim vai, tá? E vocês vão substituindo aí as cores. Ó, então aqui eu já fiz as marcações, tá vendo? Já dividi ela, tá? E agora eu vou fazer as partes de dentro, que vai me dar um pouquinho aí de movimento, tá? Ó, fiz aqui, dei um risquinho e vou esfumar, tá? Toma cuidado, porque por ser uma cor mais forte, então pode ser que
espalha demais. Então, vai colocando um pouquinho a tinta, tá? Ó, fiz um risquinho. Sempre que precisar, limpa o pincel e esfuma. Limpei o pincel e esfumei. Aqui, ó. Vou fazer aqui esse movimento. E agora, eu já fiz esse movimento na parte de dentro, vou fazer na parte de fora, tá? E aí, eu vou pegar, ó, tá vendo? Essas partezinhas aqui, aí eu vou pegar e vou fazer esse movimento aqui, ó, ó. Tá vendo? Passei um pouquinho, puxei. Peça só um pouquinho, ó, passei aqui um pouquinho também. Puxei. Esse aqui que vai dar um movimento aqui dessa flor, tá? Ó. Depois nós vamos estar trazendo um pouquinho de luz. Pra essa flor. Aqui. Isso mesmo. E aí, eu vou entrar um pouquinho agora com rosa antigo, tá? O rosa antigo vai trazer mais profundidade ainda. Então, eu vou pegar aqui um pincel um pouquinho menor. E vou trabalhar aqui algumas áreas. Então, com um pincel menor, nós vamos fazer algumas marcações com rosa antigo. Vai trazer um pouquinho mais de profundidade. Então, vou pegar aqui algumas partes das pontas. E vou esfumar. Sempre fazendo o movimento aqui da flor, da pétala. Fazer aqui um pouquinho pra esse cantinho. Ó, vou fazer aqui essas marcações. E vou puxar. Esse meio aqui, eu quero que ele realmente fique mais escuro. Então, eu vou pôr aqui um pouquinho e vou puxar. Não puxa muito, só um pouquinho. Sempre acompanhando o movimento da pétala.
Agora eu vou limpar um pouquinho o meu pincel e vou esfumar mais um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar tão marcado assim. Limpa o pincel, esfuma. Limpa o pincel, esfuma. Ó, e agora eu vou trazer um pouquinho do púrpura, pra trazer mais ainda de profundidade, tá? Pra essa rosa. Aí aqui eu vou fazer a divisão, tá? Peguei um pouquinho do púrpura e aí eu vou fazer essa divisão aqui, ó, da flor, tá? Então, peguei um pouquinho e puxei. Ó, peguei um pouquinho aqui. Vou aqui fazer essa divisão, ó. E eu vou aproveitar aqui, vou trazer um pouquinho de profundidade em alguns pontos aqui em cima. Bem pouquinho mesmo, tá vendo? Passei, esfumei. Ó, vou marcar, vou fazer só algumas marcações aqui. Ó, fiz as marcações, aí eu vou começar a esfumar. Limpa o pincel sempre que for preciso. E eu vou trazer um pouquinho de luz, né? Claridade. Pra algumas partes aqui desse bisco. Então, agora vai, puxa. Esfuma. Ó, eu vou fazer a marcação e depois eu vou esfumar. Vou fazer só em algumas partezinhas aqui.
Ó, fiz as marcações e agora eu vou esfumar. Vai sempre limpando o pincel. Ó, dei o risco. Esfumar. Sempre com o movimento da pétala. Prontinho. Agora nós vamos fazer a parte de dentro, que é o risquinho do hibisco. O risquinho, o miolo, né? Essa partezinha do meio. Então, nós vamos permanecer com o branco. Com o pincel mais fininho. Se você não tiver pincel mais fino, assim, tá vendo? Esse daqui que eu tô utilizando é o da Castelo A522, tá? A gente vai estar fazendo esse cabinho aqui do meio, ó, do hibisco, tá? Que é essa partezinha aqui, ó. Então, meu risco tá aqui, ó. Então, eu vou puxar. E nessa parte do meio do cabinho aqui vem um tanto de pontinho. E aí, nós vamos estar entrando com o branco, o amarelo limão. E aí, eu vou estar utilizando as cores, algumas cores que eu utilizei aqui dentro, tá? Pra me ajudar, eu vou estar usando esse esfoliador aqui, tá? Da Blue Star. Se você não tiver, você pode pegar e utilizar o filete. Então, ó, primeiro com o branco, eu vou dando pequenas batidinhas. Pra fazer aqui essa partezinha do pistilho aqui do hibisco. Um pouquinho do amarelo. Eu vou pegar aqui também um pouquinho do rosa, tá? Do pink, né? E vou pegar também um pouquinho só do púrpura. Aqui é mais fininho. Ó. E aí, eu vou dar continuidade com um pouquinho do rosa antigo aqui, porque aqui é como se ele continuasse. E aí, é como se ele tivesse 3 folhinhas aqui em cima. Vou aproveitar que eu tô aqui com esse
Vou só afinar um pouquinho aqui, ó. E aí eu vou fazer uma bolinha um pouquinho mais grossinha aqui, que é como se fosse a pontinha do hibisco. Só que aqui já não vai ter, né? Porque aqui não tem continuação, então é só uma partezinha mesmo. E aí eu vou só fazer um risquinho aqui. Vou pegar mais um branquinho aqui. Prontinho. E agora, nós vamos fazer esse botão aqui, ó. Vou preencher. Um pouquinho do rosa, do pink, né? Vou fazer uma misturinha, tá? Um pouquinho do rosé. Eu vou pegar um pouquinho do rosa antigo, só pra eu fazer aqui um risquinho, porque o botão costuma ter essas pétalazinhas, né? Bem fechadinhas. Aí, prontinho. Bem rapidinho mesmo. E agora, nós vamos passar para as folhas, tá? A folha, nós vamos utilizar o verde pântano, o verde grama e o verde maçã, tá? Ela é uma folha bem simples. Então, primeiro eu vou começar com o verde pântano. Vou estar começando aqui nesse fundinho, tá? Essa parte que encosta aqui na folha, na pétala, quero que ela fique escurinha, tá? Então, cuidado com o verde pântano. Pega pouca tinta, porque o verde pântano é um verde muito escuro. Então, ela é como se ela vai ser degradê, tá vendo? Eu fiz duas aqui, já adiantei. Então, você vai pegar um pouquinho do verde pântano, passar até quase aqui na metade, limpa o pincel e troca com o verde grama, tá? Entra com o verde grama. Traz o verde grama e vai esfumando. Limpa o pincel. E vai esfumando, tá? Depois você vai estar entrando com o verde maçã, que vai ficar na ponta, que é o verde mais claro. Essa folha, ela não é aquela folha certinha aqui, tá? Então, vocês vão reparar que, ó, eu vou fazer esse movimento aqui, tá vendo? Nas pontinhas. Pra ser uma folha estilo aquelas cheia de pontinha, não quero aquela folha certinha não, tá? Então, eu quero deixar como se fosse esse efeito aqui. Vou entrar um pouquinho só aqui com o verde grama. Ó,
Então tá prontinho, tá? E aí eu vou estar fazendo a nervurinha. A nervurinha eu vou pegar um pincel um pouquinho mais fino. Você pode estar pegando um filete também, se você quiser. E aí você vai fazer o risquinho do meio, ó. O risquinho do meio. Vou fazer aqui essas nervurinhas. Ó, bem simplesinho mesmo, tá? E aí eu vou esfumar, que eu quero que fique marcado, mas eu não quero que fique muito marcado, tá vendo? Aqui, ó, igual essas daqui. E aí eu vou como se fosse passar em cima de novo. Eu quero deixar esse risquinho mais suave e faz o degradê. Prontinho. E depois a gente vai estar vendo como a luz. Da mesma forma, eu vou fazer nas outras, tá? O mesmo procedimento. O verde pântano no cantinho. Depois o verde grama. E depois eu entro com o verde maçã, tá? Curte, comenta, compartilha aqui esse vídeo para me ajudar. Agora eu vou entrar com o verde grama. Eu tentei trazer aqui para vocês uma folha mais simples, sabe? E rápida. Opa. Aí agora, ó, vou fazer aquelas como se fossem nervurinhas, que nada mais é o vai e vem aqui do nosso pincel, tá? Aí eu vou pegar um pincel mais fino. Eu vou fazer a pequena marcação. Agora essas duas aqui de cima, ó. Prontinho. Olha que lindo. E aí, nós vamos aproveitar e fazer o cabinho também, tá? O cabinho eu vou utilizar aqui o verde pântano. E aí, vou vir com o verde maçã. Ó, o cabinho foi com verde pântano, depois entrei com verde maçã, não, verde musgo. E agora que eu vou pegar o verde maçã, que eu vou colocar na pontinha aqui, ó. Tá? Ó. E eu vou puxar um pouquinho do verde maçã pra cá. Prontinho. E aí eu vou puxar um pouquinho aqui desse verde maçã
eu quero que aqui fique com mais movimento. Então, eu vou trazer uma pontinha um pouquinho virada pra cá, ó, tá vendo? Um pouquinho virada. Só pra trazer um pouquinho de movimento. E a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Com essa pontinha aqui, ó. Vou trazer aqui. Mais movimento pra cá. E eu vou entrar um pouquinho com o verde grama. Ó, prontinho. Agora nós já fizemos todas essas partes verdes, né? E eu vou estar pegando agora o meu pincel mais fininho, tá? Esse daqui é da Castelo, o A600 ou o filete, tá? Que vocês podem estar pegando. E aí vocês vão pegar o pratinho de vocês. E eu quero um verde maçã. Vou fazer uma misturinha. Um pouquinho de água. E vocês vão misturar. Que eu quero fazer uns galinhos aqui. Só pra dar um charmezinho, tá? Então, ó, peguei um pouquinho aqui. E aí, eu vou fazer... E eu vou puxar assim, ó. Tá? Ó. Puxa, só pra dar um charmezinho. E eu vou colocar, vou fazer isso entre essas folhas em alguns lugares aqui, tá? Vou fazer aqui também, ó. E eu vou pegar um pouquinho também do verde do verde grama, tá? Só um pouquinho mesmo. Peguei um pouquinho, misturei, fiz a misturinha. E aí eu vou fazer também um risquinho, tá? Aqui não é força, aqui é leveza na mão. Pra não deixar muito grosseiro. Se você também tiver stencil de folha, você também pode colocar aqui, tá? Stencil de folha. Fica muito bonito também. Ó, prontinho. E agora, eu vou trazer um pouquinho de luz para alguns pontos aqui desse hibisco, tá? Então, agora eu vou entrar com o branco. Ó, vou vir com o branco. E vou trabalhar alguns pontos aqui, tanto no hibisco, tanto nas folhas, tá? O hibisco tá praticamente finalizado, tá bom? Só que aí eu preciso de dar essas demães aqui nessa luzinha. Então, pega um pouquinho do branco. Ó, e eu vou dar alguns pontos aqui. Eu vou trazer um pouquinho de luz, tá? Vou trocar meu pincel, acho que o pincel tá muito grande. Ó. Aqui, ó, pega um pouquinho.
limpa no pincel. Vou trazer só um pouquinho de luz aqui. Para algumas partezinhas. Então, dei risquinho, esfumei. Simples assim. Dei risquinho, esfumei. Então, vou fazer um pouquinho aqui, ó. Nas minhas folhas, ó. Tá vendo? Bem simplesinho. Dei risquinho, esfumei. Bem pouquinho branco, não é muito branco não. Você vê que ficou muito, aqui ó, o meu já ficou muito, aqui tira um pouquinho, limpa. E esfuma. Agora aqui o meu botão. E eu vou trazer um pouquinho aqui. Ó. Limpo o pincel. Só um risquinho, ó. Esfuma. Prontinho. E aqui eu vou trabalhar novamente aqui o branco, tá? Ó. Pra trazer mais luz ainda. Pra algumas partes. Ó. E eu vou trazer, vou voltar aqui novamente com um pouquinho do púrpura. E vou fazer mais marcação aqui, que eu tô achando que tá muito clarinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou fazer essas marcações aqui novamente. Pra deixar mais marcadinho aqui, ó. Agora que a minha tinta já tá mais seca. Então, aí você pega um pouquinho. E esfuma. Aqui. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui com púrpura. Deixa eu fazer uns pontinhos a mais aqui para trazer um pouquinho mais de profundidade. Ó. Finalizamos aqui. E agora vamos trabalhar um pouquinho essa parte aqui, tá? E aí, eu vou estar colocando uma frase. Que eu vou estar utilizando esse extenso aqui da Lituart. Mas eu vou fazer uns detalhezinhos aqui também, tá? Ó, então aqui eu vou estar utilizando essa frase aqui. Tudo acontece no tempo certo. E é o mesmo extenso, tá vendo? É um extenso só. Só que eu cortei porque ele era muito grande pra caber na minha pasta. Então, é o mesmo extenso, tá? Então, eu vou estar utilizando essa frase aqui e eu vou aproveitar essa barrinha aqui, ó. Esse detalhezinho dessa moldura, tá vendo? Então, vou fazer essa parte aqui no cantinho e aqui a frase, tá?
Então, eu vou fazer aqui primeiro, eu vou estar utilizando o rosa antigo pra tá fazendo esse detalhezinho. Isolei aqui, tá? Esse cantinho. E aí, eu vou estar aplicando aqui esse stencil. Vou posicionar aqui onde eu quero. Vou estar fixando aqui com a fita crepe. E vou estar pegando o pituá. Pra tá me ajudando aqui, tá? Então, pega um pouquinho da tinta, tira o excesso. Pra não ir muito. E começa a dar as batidinhas, tá? Por que eu gosto de tirar o excesso? Porque se você for com muita tinta aqui no stencil, pode correr o perigo dessa tinta ir por baixo do stencil, tá? E aí sai do stencil e mancha o desenho. Então, tira o excesso e vai dando batidinhas. E aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Bati aqui o rosa antigo, só que eu vou pegar um pouquinho do branco e vou passar um pouquinho só por cima pra trazer um pouquinho de... Não vou falar luz, mas um charmezinho. Trazer um pouquinho, como se fosse um pouquinho envelhecido, sabe? Aqui eu vou ter que passar um pouquinho a mais. Levanta de uma forma com que você consiga voltar ele pro lugar, porque se não der, se der qualquer, às vezes, lugar não ficou legal, você bate de novo. Então, ó, prontinho, tá vendo? Eu quis deixar ele um pouquinho mais clarinho com o branco. E aí, agora, nós vamos pra frase. Então, vou limpar aqui o meu céu. E vou posicionar aqui a frase com a minha fita crepe. Prontinho. E agora, eu vou estar utilizando duas cores aqui. Eu vou utilizar o rosé, que eu vou colocar Tudo Acontece no Tempo Certo, e vou estar utilizando o rosa antigo. Tudo acontece no tempo certo, eu vou colocar rosa. E na verdade, eu vou colocar tudo rosa. E o rosé, eu vou fazer um degradê aqui nesse certo, tá? Que é bom também que eu ensino vocês aí como que faz. Então, agora vocês vão dar batidinhas.
Ó, prontinho. Então, aqui eu preenchi todo com o rosé. E agora eu vou entrar com o rosa antigo, tá? O rosa antigo, eu vou fazer um degradê. Então, eu vou passar o rosa antigo somente da metade do certo pra baixo, tá? Então, ó. Aliás, nem tanto assim na metade, tá? É mais na pontinha aqui mesmo, ó. Tá vendo? Ó. Imagina, é como se fosse uma linha. Aqui embaixo, ó. Fiz uma linha. Aqui eu vou fazer, eu vou tirar o excesso do pincel, da tinta. E vou dar batidinha de novo. Porque aí vai fazer o degradê. Pra tirar essa linha desse degradê. Ó. Eu acho que ficou tão bonitinho que eu vou fazer aqui nas outras, tá? Mesma coisa. Somente na parte de baixo. Limpa o pincel. E dá batidinha de novo. Prontinho. Olha que lindo que ficou, tá vendo? Um degradê. E aí, só pra dar um charmezinho, eu vou pegar um pincel mais fininho. Pode pegar o filete. E aí eu gosto sempre dessas frasezinhas assim. Gosto sempre de fazer uns risquinhos assim, tá? Eu acho que dá um charmezinho. Prontinho. Pronto, tirar aqui, ó. Então, tá prontinha aqui a nossa toalha de lavabo. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos. A primeira versão que eu ensinei vocês foi esse daqui, tá? Esse eu coloquei um pouquinho de brilho. Se vocês quiserem, vocês também podem colocar, tá? Brilho também, que vai ficar lindo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.